é uma área que não fica só restrita a átomos individuais, mas, tipicamente, ela descreve bem átomos individuais. E, para começar, assim, a primeira lição de física quântica, que todos devem saber, né? Eu vou só recapitular isso. É baseado, uma maneira de introduzir isso é começar com o experimento da dupla fenda de Thomas Young, feito com luz, né? A luz, ela entra pela esquerda e passa por um orifício O, depois há duas fendas, né? Tipicamente, essas fendas têm bem... Mas, se a luz for de qualidade muito boa, com laser, com uma coerência muito boa, essas fendas podem estar distanciadas, como na figura, né? Bem, o que o Young observou? Ele observou mesmo foi um padrão de interferência, um padrão de claros e escuros. Ele não observou essas ondinhas que está desenhado aí, né? Ele só observou as franjas de interferência. Mas ele inferiu, né, que a única explicação possível para isso seria de que a luz é uma onda, porque esse fenômeno já era conhecido na acústica e nas ondas mecânicas, né? Tipo ondas na água, por exemplo. Então, beleza. Agora, uma questão que ele não explorou muito por causa das limitações experimentais da época dele é o que acontece quando você muda a intensidade do feixe. Então, para ilustrar isso, eu tenho esse outro slide aqui, no qual eu represento quantitativamente, né, as intensidades de luz que incidem em cada ponto da tela. Esse gráfico ele não bate perfeitamente com a franja de interferência, né? Deveria bater, mas não bate. Mas vocês me perdoam por isso. Bem, então, o que acontece se a gente diminuir a intensidade do feixe de luz, cortar ele pela metade, por exemplo, usando um vidro semi-refletor que reflete metade da luz, né, ali no primeiro orifício. Se eu colocar um desses, o que vai acontecer? Bem, isso é algo que eu não poderia constatar, é algo meio óbvio, a intensidade de luz diminui pela metade, né? Parece uma pergunta tão óbvia que ninguém nunca foi investigar exatamente isso, porque todo mundo sabe que à medida que a gente vai cortando a intensidade da luz, os detectores vão medindo cada vez menos energia, né? É o que eles medem, né? A potência. E então, é isso. Agora, o que Young não poderia investigar é o que acontece se a gente continuar repetindo isso, digamos, 20 vezes. Colocando vidros, semi-refletores, né? 20 vidros semi-refletores. Então, ele vai cortar a intensidade do feixe em 2 elevado a 20, né? E mais ou menos nessa faixa, o que espera que aconteça? Bem, o esperado é que a luz, né, diminua numa intensidade correspondente, mas mantenha o padrão de interferência. É o que se espera na física clássica. Porém, não é o que acontece de verdade. Na realidade, o que acontece quando você diminui muito a intensidade da luz que incide nessa tela, o que acontece de verdade é que a luz fica um tempo sem aparecer, e de repente ela aparece na forma de um pontinho. Então, essa é a primeira lição de física quântica. Daí que vem a palavra quanta, né? A palavra vem do fato de que a energia associada a essa luz absorvida é quantizada, tem um valor discreto, bem definido, né? E a essa detecção, você associa o nome de fóton, né? Então, o fóton é associado a uma detecção de uma energia quantizada de luz. A luz é sempre detectada dessa forma. E, posteriormente, ficou claro que não só a energia é também quantizada, mas também a localização desse sinal, ele é localizado, né? Então, o fóton é algo bem pontual espacialmente, né? Como esse ponto aí. Então, se o feixe está bem fraquinho e a gente
deixa o detector, deixa o sistema funcionando. Né, de fato, um experimento desse foi realizado em 1909, pelo grupo do J.J. Thomson, que ele já suspeitava que a luz tinha aspectos granulares, como falava. Então, realizaram esse experimento ao longo de 6 meses. E ao abrirem a caixa, viram que o padrão formado era igual ao padrão usual. Eles não conseguiam, naquela época, acompanhar a detecção ponto a ponto, né, como a gente consegue hoje em dia, como a gente vai ver. Bem, de qualquer maneira, à medida que o tempo vai passando, os pontinhos vão se somando na tela, como seria de se esperar. E depois de, sei lá, 1 milhão de fótons, é aí que a gente atinge aquele padrão visual observado, né, através de chapas fotográficas, né, tradicionalmente, ou hoje em dia, com detectores poderosos e, às vezes, com uma espécie de processamento computacional, como nessas imagens de 1979 para elétrons, né? Então, esses elétrons, eles são pontinhos bem bonitinhos, porque aí tem enfim, não é uma chapa fotográfica, tem irregularidades, mas é um sistema de, se não me engano, não lembro agora qual era esse detector, mas tem um processamento computacional que faz com que os pontos fiquem bonitinhos, né? Mas, de qualquer maneira, isso reflete, na realidade, o que está acontecendo, né? Baseei em ionização. Essas ionizações são coisas reais, né? Elas são macroscópicas, a gente consegue vê-las a olho nu, mas elas são causadas pela presença de um elétron, ou no outro experimento, um fóton. Né? A gente vê que não tem diferença entre elétrons e fótons no que tange ao que se observa em experimentos de interferência. Tem diferença no comprimento de onda, tal, mas em termos do aspecto visual. Muito bem. Com essa primeira lição de física quântica, o que a física quântica faz? Ela calcula probabilidades de um fóton, de um elétron, cair em diferentes regiões de um detector. Né? E ninguém discorda. A física quântica, no que se refere a esses cálculos de previsão de probabilidade dos eventos que vão ocorrer, ela é considerada uma teoria objetiva. São fatos objetivos. Né? O fato do qualquer cultura, em qualquer circunstância, qualquer planeta, em Marte, onde quer que seja. No momento que os cientistas tiverem equipamentos sensíveis o suficiente, eles vão descobrir que a luz, ao ser detectada, ela é detectada na forma de pontos. Então, nesse sentido, que é um fato, nesse sentido que é. A ciência, ela se baseia em fatos objetivos, né? Porém, a gente quer mais, a gente quer saber o que está acontecendo. Por que esse fóton aparece dessa maneira? Se a luz é considerada uma onda, por que ela aparece na forma de ponto? E aí a gente se pergunta, o que está acontecendo? O que acontece antes da detecção? O que acontece durante essa medição? E essa pergunta a gente não tem uma resposta única. A gente tem várias hipóteses sobre o que está acontecendo, tem várias interpretações sobre qual é a natureza da matéria no nível quântico. Então, essa parte da ciência a gente chama de interpretação, né? Costumo usar esse termo na física quântica. E ela não é considerada algo diferente da parte objetiva da física quântica. Né? A parte objetiva é aquela que todos concordam, aquelas que as pessoas discordam porque não tem dados suficientes para testar, né, as hipóteses. Essa é a parte interpretativa. Bem, então, repetindo o que já foi dito, né, a luz parece se propagar como onda, mas é detectada na forma de pontos, com energia discretizada, na forma de uma partícula, né? Mas como é que se concilia onda e partícula? Né? Onda é uma coisa que se espalha, a partícula é uma coisa pontual. Uma coisa não pode ser ao mesmo tempo onda e partícula. Né? Isso não acontece nos termos. A onda é divisível, quando você queira, a partícula ela tem uma certa energia além de visível. São conceitos contraditórios. Né? Então, não basta dizer que o elétron é onda e partícula ao mesmo tempo.
tem que explicar melhor isso. Como, né? Uma hora ele é onda, depois ele é partícula, uma parte é onda, outra parte é partícula, como é que é isso? Né? E aí que entram as interpretações. As interpretações é que fornecem respostas para essas perguntas, sobre o que está acontecendo por trás das aparências. Se alguma dessas interpretações for linda, sem problemas, se encaixa com todas as nossas intuições, todos aderem a ela, né? É o que acontece mais ou menos em outras áreas da física. Mas no caso da teoria quântica, não existe uma interpretação que seja livre de problemas. Então, o que acontece é que há uma grande discussão sobre essas interpretações. Qual é melhor, né? Então, eu vou começar agora, o que eu vou fazer, eu vou mencionar 4 interpretações básicas, né, se você tem uma ideia de como essas interpretações são elaboradas, né? E vou começar, então, com a interpretação talvez mais natural, apesar dela não ser muito popular, é o realismo ondulatório. A ideia de que só existem ondas, né? É uma intuição associada com Erwin Schrödinger, aqui retratado. Mas, dada a natureza da quântica, essas ondas, elas têm que ter algum aspecto discreto. E esse aspecto discreto, para o realismo ondulatório, são os colapsos das ondas, né? Vou falar disso daqui a um minuto. Essa imagem é uma imagem feita com microscopia de tonelamento. É um curral, né, feito de átomos absorvidos numa superfície metálica, e o mar de elétrons que constituem o metal, né, os elétrons livres que não estão presos a nenhum átomo, eles acabam tendo essa, medindo a intensidade elétrica, né, em diferentes pontos dentro desse curral, você vê uma oscilação típica de ondas estacionárias, né, dando força a essa ideia de que os elétrons se comportam como onda, né. Então, a ideia dessa interpretação é de que o elétron, o fóton, o elétron, fala do elétron, ele é uma onda, de verdade. A cada instante, aquele elétron único está espalhado, ele não é uma partícula, ele se propaga como uma onda. Ele só vai assumir a característica de partícula na hora que ele interage com uma placa metálica, um semicondutor, que tem bilhões de outros elétrons que interagem com ele, acontece alguma coisa, e esse elétron, ele acaba se localizando num certo ponto. Então, esse processo dá-se o nome de colapso. É um processo que muita gente não gosta de pensar, de que a descrição da realidade deve se basear em ondas que sofrem colapso, né? Então, isso explica um pouco por que essa interpretação não é tão ensinada. Mas ela é uma interpretação didaticamente muito interessante, né, e vale a pena ser explorado. Agora, só para revelar um pouquinho mais das propriedades dessa relação, vamos apresentar um outro experimento. Então, aquele experimento até agora, a gente destrói, vamos dizer, o elétron, né? A gente absorve aquele elétron, um processo todo lá que gera uma ionização. Agora, vamos imaginar um outro detector, tipicamente uma câmera de nuvem, no passado, hoje em dia, claro, tem detectores melhores. Como é que essa interpretação descreve o que está acontecendo? Bem, você tem uma onda que está entrando aí no detector. Quando acontece a primeira ionização, a primeira detecção, a primeira formação de um corpo macroscópico, né, de uma aglomeração de umidade, né, de vapor de água em torno daquela ionização microscópica, aí, nesse momento, ocorreu o colapso. Quando acontece o colapso, o elétron, segundo essa interpretação, não se torna uma partícula, uma bolinha, ele se transforma num pacote de onda, que seria uma onda bem espremida das dimensões de um átomo. A propriedade dessa onda é de que ela, ao se propagar, ela vai se espalhar. Então, após a primeira ionização, um pequeno espalhamento daquela onda até a próxima ionização. Aí tem um novo espalhamento, nova ionização, novo espalhamento, nova ionização, e assim vai. No final, você tem a olho nu, que você vê uma trajetória quase retilínea, né? Essa interpretação, então, o que ela está dizendo é que espera-se que essa trajetória não seja perfeitamente retilínea, porque
Não se trata de uma partícula, uma bolinha viajando sem um vácuo, digamos, mas ela, na verdade, não está no vácuo, tá? Está numa câmara de nuvem, e ela vai sofrendo pequenas oscilações, pequenos desvios que você poderia, talvez, explicar em termos de choques, mas essa interpretação considera que isso acontece pela natureza ondulatória do elétron. Então, com isso a gente entende melhor essa interpretação, né? Vamos pensar agora num outro experimento, né? Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos o mesmo experimento da dupla fenda do Young, para elétrons, ou para luz, tanto faz, e a gente colocou um detector em uma das fendas. E o que se observa nesse caso é que some a franja de interferência. Por que aconteceria isso? A explicação dada por essa interpretação, e por outras também, é de que o detector, para ele ser sensível o suficiente para detectar um elétron passando, ele acaba podendo transmitir para esse elétron perturbações que alteram a fase da onda. Então, essa onda que passa pela região vermelha, ela pode avançar ou atrasar de maneira aleatória. Cada vez que passa um elétron, isso é feito de maneira diferente. Por causa da interação com o detector, por mais sensível que o detector seja, ele introduz uma defasagem aleatória, uma fase aleatória nessa onda. Então, o que acontece no final é de que as ondas, quando elas se superpõem, continua havendo interferência construtiva e destrutiva, mas, para cada elétron, o ponto que acontece em interferência construtiva vai oscilar. E, no final, somando todas essas oscilações, você tem um padrão sem franja de interferência, tem uma mancha de luz uniforme, né? Como se não houvesse interferência. A gente vai voltar para isso. Então, eu estou falando sobre o realismo ondulatório, a ideia de que um elétron é uma onda tipo clássica, mas ela tem diferenças. Ela sofre colapsos, e quando você tem mais de dois ou mais elétrons, por exemplo, ou átomos, você começa a ter outros fenômenos ligados ao emaranhamento quântico. Claramente não é clássico. Mas é uma maneira de você, essa interpretação, ela tem que preservar a nossa intuição de que o mundo quântico são ondas, né? E isso, então, ajuda a explicar alguns fenômenos mais misteriosos da física quântica, que dois deles, o princípio de incerteza e o tunelamento. Ambos esses fenômenos acontecem na óptica, né? Talvez não tenha entendido isso, mas isso, se eu procurar, que vocês vão ver que em pacote de onda de rádio, por exemplo, ou onda eletromagnética de qualquer de onda, esse pacote de onda vai ter uma incerteza na posição, dado que é um pacote de onda, né, não é um ponto, e também uma incerteza no momento. E isso é o princípio da incerteza, né? Então, essa é uma bela interpretação realista, né? Você vai ver o que quer dizer isso, mas realismo é a ideia de que a cada instante do tempo a gente pode atribuir uma realidade para o mundo. Em oposição a uma visão realista, a gente tem visões, por exemplo, instrumentalistas. Qual é a diferença? A diferença é que o instrumentalismo, ele é uma abordagem muito, assim, prudente, que ela não quer especular sobre aquilo que a gente não tem certeza. Então, a ideia de que a ciência só deve falar sobre aquilo que a gente tem certeza, ou seja, os fatos. Aquilo que a gente observa. O que a gente observa? Bem, na câmara de Wilson, né, câmara de nuvem, a gente viu que, quando a onda passa, a gente vê pontos, né? Então, para o Heisenberg, em 27 ele fala isso, esses pontos, quer dizer, o que a gente chama de realidade, a gente só pode atribuir a realidade para os pontos, que são as únicas coisas que a gente observa. Agora, o que está acontecendo entre esses pontos, isso não cabe ao físico especular. A ciência é um entendimento que se faz sobre bases seguras, bases, né, objetivas, e a gente não quer falar mais do que a gente pode falar. Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar sobre as coisas que a gente observa,
A teoria quântica é uma teoria que prevê probabilidades, então vamos aplicar a física quântica apenas para fenômenos estatísticos. Né? A teoria quântica seria uma teoria que se aplica a uma estatística de detecções. Ela não se aplica rigorosamente a um único evento. Né? Então, hoje em dia, é assim que se fala, os instrumentalistas analisam a situação dessa maneira. Né? Então, um instrumentalismo que ele se baseia em formalismo matemático, que se refere geralmente à descrição estatística, e não se fala sobre nada além disso. Né? Falar sobre uma realidade por trás das aparências só atrapalha. Né? Não é algo que o físico deva se perder nisso. Né? Se quiser deixar os filósofos, né, falar sobre isso, ou alguns físicos mais exóticos, tudo bem, mas né, aqui na física, no nosso departamento, que a gente quer obter resultados, se a gente é sério, a gente não vai especular sobre o que está acontecendo. Por trás, vamos aprender matemática, vamos aplicar matemática e ver o que dá. E beleza, é isso. Né? O papel é fazer isso. Né? Descobrir novas coisas, analisar essas coisas, mas não especular sobre o que não podemos observar. Então, essa atitude instrumentalista, anti-realista, típica do jovem Heisenberg. Tudo do Heisenberg ia mudar um pouco, né? A visão dele, essa visão. Bem, já estamos um pouco cansados, né? Muita informação. Mas ainda deixa eu só mencionar rapidamente uma terceira interpretação, que é um realismo, é parecido com aquele das ondas, só que além das ondas, ele acrescenta uma partícula. Então, é uma interpretação dualista. Então, a onda é vista, a partícula é vista como um surfista que surfa numa onda. Se tiver onda, ele vai naquela direção com essa probabilidade. Se as ondas se cancelarem, ele não vai naquela região. Então, no experimento da dupla fenda, a previsão dessa interpretação do líder de Bohm é de que a trajetória do elétron, ele acaba sendo uma trajetória surrealista, porque devido às ondas que se superpõem, o surfista vira para um lado, vira para o outro, né, como um surfista faz, e acaba incidindo na tela, né? Então ele segue uma trajetória bem definida. Ninguém consegue observar isso. Hoje em dia existe um fenômeno chamado medições fracas, que consegue, no certo sentido, resgatar esse tipo de coisa, mas aí é uma coisa a ser examinada melhor. E agora tem uns probleminhas, né? Esse corpúsculo, a cada instante, ele tem uma velocidade e uma posição bem definida. É diferente da velocidade atribuída para um pacote de onda, por exemplo. Essa velocidade pode ser maior do que a velocidade da luz. Né? Só que nunca isso vai gerar uma medição que se mede uma velocidade maior do que a velocidade da luz. É apenas nesses vai-e-vens que o surfista calma ali, que ele consegue superar a velocidade da luz. É isso que a teoria diz, né? Então, são exemplos de problemas. Cada interpretação tem um problema. Nesse caso, o que acontece se eu colocar um detector numa das fendas? A mesma coisa que acontece na outra explicação, né? Na primeira explicação que a gente viu. O detector em vermelho embaralha as ondas, né? Faz as ondas mudarem a fase dela aleatoriamente. Então, o surfista agora vai encontrar as ondas, ele vai estar fazendo o seu caminho tortuoso, mas às vezes ele vai mais para a esquerda, mais para a direita, e ele pode, então, ele acaba, depois de, sei lá, 1 milhão de surfistas chegarem na tela, não se observa nenhuma franja de interferência. Então, a gente observa que o detector vermelho, ele influencia o elétron, mesmo sem o corpúsculo passar, né, pela fenda que tem o medidor, né? Eu coloquei o medidor só em uma das fendas. Mas eu não preciso colocar nas duas, porque ele embaralha as ondas, e as ondas passam pelas duas fendas. Então, isso explica bem esse tipo de coisa. Muito bem.
Então, essas são algumas interpretações que existem. Vamos terminar com aquela que a gente costuma aprender em, sei lá, no terceiro ano de física, né? Acabou se constituindo na interpretação, pelo menos, didática, né? A interpretação ortodoxa, muitos físicos matemáticos não levam isso muito a sério, mas na hora de ensinar é assim que a gente ensina, né? Os físicos, os grandes pioneiros da física quântica, né, ficaram ali uma década discutindo isso, e a gente vai apresentar aqui aquilo que nós recebemos como a visão mais padrão, né? E essa visão está associada com a visão do Niels Bohr, o dinamarquês, que usou o conceito de complementaridade para articular a relação entre onda e partícula, né? A visão do Bohr, ela é interessante, ela não é realista. Ele é um antirrealista. Ele não está falando sobre a realidade por trás das aparências. Então, nesse sentido, ele concorda com Heisenberg. A tarefa da física é falar sobre o que se observa. Só que aquilo que a gente observa, em alguns experimentos, pode ser explicado por um quadro ondulatório, e em outros pode ser explicado por um quadro corpuscular. E o que ele mostrou, que é interessante, é que isso nunca acontece ao mesmo tempo. Eu não gostaria que isso acontecesse ao mesmo tempo, porque a explicação ondulatória corpuscular se contraditória. Ele criou uma interpretação consistente, né? As coisas não têm contradições internas. E aí vou dar um exemplo disso. E a gente pode chamar, então, a visão dele de construtivista, no sentido de que o ser humano constrói uma representação para se adequar a um certo experimento. Ele não está preocupado em dizer que o elétron é uma onda. Ele não fala, nesse experimento o elétron é uma onda. Não. A gente pode usar um dado mental de onda para entender este experimento. Vocês veem que esse tipo de linguagem não dá para você objetar, quer dizer, não dá para você levar ele uma contradição, né? Porque ele não fala nada sobre a realidade, né? A gente pode tentar falar sobre a realidade, mas a gente está adicionando algo. Ele não fala, né? Então, por exemplo, um experimento da dupla fenda que a gente viu. Tem franja de interferência? Tem. Então, é um fenômeno ondulatório, porque sempre que tem franja de interferência, a gente associa esse experimento a um fenômeno ondulatório. Porque, classicamente, se a gente pensar em ondas, as ondas vão formar uma interferência. Agora, isso é um detalhe, né? A gente já viu. Nesse fenômeno ondulatório, o elétron aparece na forma de um pontinho, ele não aparece na forma de uma onda. E o fóton também. Será que isso, então, é uma... Vou aumentar no volume aqui, só para ver se melhora um pouco. Assim. Tá. Lá mais perto. Bem, então, o ponto é o seguinte. Quando o Bohr apresenta a sua interpretação da física quântica, o primeiro ponto que ele faz é, olha, gente, nosso ponto de partida é o postulado quântico de Planck, que diz que, tocando em outras palavras, toda medição, toda detecção envolve um quantum de energia que é bem localizado, pontualmente na tela detectora, né? Então, o fato de você detectar a luz, por exemplo, como um ponto, não significa que é um fenômeno corpuscular. Porque todo experimento vai detectar a luz na forma de ponto. Se você aumentar a resolução do teu experimento, sempre vai detectar na forma de ponto. Então, isso é o ponto de partida da física quântica. Tá? Então, pensa na tua cabeça. Todas as detecções são pontuais. Beleza? Beleza. Agora, vamos tentar explicar o que está acontecendo antes do experimento. Nesse caso, vamos usar diferentes modelos mentais. O modelo mental pode ser ondulatório, como nesse caso, ou pode ser corpuscular, né? Então, o modelo corpuscular seria exemplificado por você colocar um
um bloqueio ali numa das fendas, né? E a figura aqui não ficou muito fidedigna, né? Porque ainda tem umas ondinhas aqui do lado de baixo. Mas, se eu bloqueei uma das fendas, obviamente, aquele quantum que está em R, ele passou pela fenda de cima e saiu de O. Portanto, eu tenho a trajetória dele. Então, quando tem a trajetória, é nesse momento que eu, segundo o Bohr, é nesse momento que eu atribuo uma característica corpuscular para o meu elétron, né? E, consequentemente, é aí que vem o princípio da complementaridade, você não pode ter franja de interferência nesse caso. E, de fato, você não tem. Você tem uma mancha uniforme, né? A luz cai de maneira uniforme na tua chapa fotográfica. Agora, se em vez de bloquear, eu colocasse um detector e não destruísse o elétron, mas fosse capaz de detectar a sua passagem. O que a gente viu anteriormente, nas explicações realistas, era a explicação de que esse detector introduz fases aleatórias, né? Agora, na interpretação da complementaridade, isso pode ser explicado de maneira mais simples, talvez, falando em informação, né? Se eu obtenho informação de trajetória, então o fenômeno é corpuscular. Ao colocar o detector ali, eu vejo, se o detector disparou, o elétron passou por lá. Se o detector não disparou, o elétron não passou por lá. Então, em ambos os casos, eu tenho informação sobre trajetória. Então, se eu tenho informação sobre trajetória, o fenômeno é corpuscular. Se o fenômeno é corpuscular, eu não posso ter franja de interferência. Então, essa é uma maneira, vamos dizer, simples, elegante, baseada nessa ideia de fenômeno corpuscular, ondulatório, de informação, né? de olhar para o experimento e saber dizer o que vai acontecer de maneira qualitativa, né? Agora, os fundadores da quântica, né, o Bohr e o Heisenberg, eles, na verdade, eles tentaram dar uma explicação um pouco mais esmiuçada e acabaram caindo numa explicação envolvendo fases aleatórias que está associada ao princípio da incerteza. Tá? Mas a gente não precisa explorar isso agora. Muito bem. Então, a interpretação da complementaridade é aquela interpretação que todo mundo aprende no terceiro ano, ao conhecer a teoria quântica, e ela diz basicamente que o fenômeno ondulatório é corpuscular. Só que tem um detalhe. Você tem que esperar até o experimento terminar para falar qual é o quadro associado ao experimento. Então, isso é uma característica antirrealista. Ou seja, antes da detecção final, eu não estou autorizado a abrir minha boca. Eu não posso falar, é onda, é partícula. Né? Tem que esperar terminar, porque interpretações antirrealistas se baseiam nas observações. Você tem que esperar a observação ocorrer para você poder fazer uma análise. É errado você dizer, eu não sei se o fenômeno ondulatório corpuscular, ele é uma coisa ou outra, mas eu não sei. Não. Nessa interpretação, você não pode falar assim, você tem que suspender o juízo, ficar quieto, não faça sua realidade. Só depois de terminado o experimento, você pode falar alguma coisa. Por quê? Por causa da possibilidade de uma escolha demorada. Eu vou dar um exemplo agora com um experimento um pouquinho mais sofisticado, dos que a gente já viu, né? A ideia é a gente trabalhar, né? A minha ideia hoje foi trabalhar um pouco esses experimentos, né? E o que eu vou fazer agora, eu vou introduzir polarizadores nas fendas. Então, o polarizador, no caso da luz, é uma coisa mais ou menos bem conhecida. Eu posso ter polarização a 0 a 90 graus. E eu não vou entrar em muitos detalhes, mas, simplificadamente, posso dizer que se o fóton não é absorvido pelo polarizador, se ele chega na tela final, a polarização que ele possui vai trazer informação sobre a trajetória que ele seguiu. Porque 0 graus e 90 graus são estados ortogonais. Então, eu posso, em princípio, extrair essa informação. Não nesse experimento específico, que eu tenho uma chapa fotográfica, mas eu posso analisar a polarização desse fóton que é detectado
e concluir se ele é 0 ou 90. Então, eu tenho informação sobre a trajetória do elétron. Olha, então veja como essa interpretação é elegante. Ela fala, você tem informação sobre a trajetória? Tem. Então, você não pode ter interferência. Não pode ter franja de interferência. E o fenômeno vai ser corpuscular. Agora, vamos dizer que a gente... Então, assim, vamos dizer que o experimento começou, os fótons ou elétrons passaram pelos polarizadores, e você fala, puxa, eu não sei qual a polarização do elétron, mas eu sei que ele já é um fenômeno corpuscular, né? Mas é aí que você está enganado, porque eu posso fazer um apagamento dessa informação de trajetória. Por exemplo, eu posso colocar um polarizador de 45 graus intermediário entre o 0 e 90, que não é ortogonal a nem 0 nem a 90. E o que acaba acontecendo é que a luz e os elétrons que passam por esse segundo polarizador acabam exibindo franja de interferência. Então, a riqueza, né, a beleza didática, né, da interpretação da complementaridade é que ela, de maneira, com poucos elementos, ela permite, a partir dessa ideia de informação de trajetória, ela permite que você entenda, ou pelo menos explique de maneira superficial, experimentos complicados como esse que eu acabei de apresentar. Né? A interpretação ondulatória também consegue explicar isso, só que aí você tem que analisar as ondas, ver se elas superpõem exclusivamente com exclusivamente, elas estão ortogonais, então não se superpõem, esse tipo de análise tem que ser feito. Né? É um pouquinho mais complicado, mas não muito, né? Dá para dar num curso de física. Então, essas são as nossas interpretações, e nesse ponto a gente encerra essa parte mais, merece mais atenção, né, na minha palestra. Vocês já estão cansados, eu sei, muita informação. Então, deixa eu só fazer uma recapitulação aqui. O que a gente viu até agora? Né? A gente viu que a teoria quântica tem muitas interpretações. Algumas realistas, outras antirrealistas. Isso é um conceito filosófico. A gente não aprende isso muito em curso de física. Vou falar um pouquinho sobre isso. Realismo, a gente viu a interpretação ondulatória, a interpretação dualista, e interpretações antirrealistas, por exemplificadas pelo instrumentalismo e pela versão do Bohr, que a gente chama de construtivista. Uma visão mais próxima do filósofo Kant, né? Quem conhece filosofia? Muito bem. Afinal, vimos isso, mas o que é uma interpretação? Então, se a gente quiser uma definição mais precisa, uma interpretação é um conjunto de teses ou imagens que se agrega ao formalismo mínimo de uma teoria, sem afetar em nada as previsões observacionais da teoria, ou afetando de maneira não detectável. Então, eu não falei sobre isso, mas a teoria quântica, essa parte objetiva da teoria quântica, tem um formalismo mínimo, que é o básico que todo mundo aceita, né? A função de Schrödinger, a função de onda eleva ao quadrado, dá a probabilidade, né? Essa representação de Schrödinger. Tem outras representações também, os reais vêm um pouco diferente, mas todas elas têm em comum as previsões sobre probabilidades. Todos concordam que esse é o formalismo mínimo da teoria. Você pega o formalismo mínimo e adiciona alguma tese. Ah, existe onda. Ou então você fala, não devemos falar nada sobre o que está por trás do que a gente observa. Tudo isso são posturas interpretativas. Né? Às vezes a gente pode mudar a teoria, tipo, falar, não, existe um efeito que ninguém detectou ainda, que explica tudo que a gente observa, mas um dia a gente vai poder mostrar que a minha teoria está correta, a quântica está errada. Então, isso também é considerado uma interpretação, se esse efeito não pode ser detectado. Enfim, uma interpretação natural de um formalismo é quando você pega o formalismo, a função de onda, e fala, a função de onda tem realidade. Né? Você pega o formalismo e interpreta de maneira natural, imediata. Tudo que a teoria diz, você considera que existe na realidade. Uma interpretação oficial é aquela que você apresenta em sala de aula, que você, uma palestra apresenta, né, um físico apresenta. Mas a interpretação privada que o cientista tem pode ser diferente da oficial. Em algum contexto, ele pode falar, vamos supor que o elétron é uma onda de acontece. Vamos supor que, né? Então, o cientista muitas vezes trabalha com diferentes interpretações. Né? Mas na hora de escrever livros, ele não quer confundir a mente dos alunos, ele apresenta a interpretação oficial.
Então, eu vou falar mais um pouquinho, agora, vou falar mais duas coisas, tá? Vou falar sobre como a filosofia analisa, né, as interpretações, primeira coisa, e a segunda coisa, vou discutir um pouco das influências sociais que a sociedade tem sobre a ciência. Então, a primeira coisa que eu vou falar eu vou dividir eu vou caracterizar uma interpretação em termos de epistemologia, ontologia e carga emocional. Vamos lá. Epistemologia, o que é isso? Uma interpretação ela pode ser mais instrumentalista ou mais realista. O que é o realismo? O realismo diz que o cientista pode construir modelos, teorias sobre o que está acontecendo por trás das observações. Se ele explicar bem, e for econômica, né, não há razão nenhuma para a gente não aceitar uma descrição da realidade para além da observação. O instrumentalismo já diz que não, né, que a ciência, já que ela procura uma descrição segura, que não cai em filosofia e especulação, ela tem que se basear no que é observado, né? Não faz sentido ficar falando sobre coisas que não são observadas. Para a ciência não faz sentido, né? Essa é uma atitude antirrealista. É o termo que usar, né? Realismo. É o realismo dos inobserváveis. É de que os inobserváveis são reais, né? Eu posso dizer que eles são reais. Não tenho como saber diretamente, mas eu posso inferir. Então, o realista, ele valoriza a inferência científica. O antirrealista valoriza a segurança. Né? Ele não quer falar nada que possa estar errado. Muito bem. Agora, a gente viu também atitudes diferentes com relação à ontologia, ou seja, do que é feito o mundo. O mundo é feito só de partículas, é feito só de ondas, é feito de ondas e partículas, né? E quais são os detalhes, né, a respeito dessas coisas? Isso são discussões ontológicas, né? Então, se a gente vai fazer um mapa das interpretações, essa é uma versão simplificada, existem as versões mais detalhadas, né? Aqui a finalidade é didática, então não está muito preciso, talvez, mas, por exemplo, eu não falei muito nas visões só corpusculares, aqui à esquerda, mas a gente viu brevemente o Heisenberg, a visão antirrealista, o Landé e outros defendem a ideia de que a teoria quântica só tem partículas. E como que se explica as franjas de interferência? Bem, as franjas de interferência surgem a partir das leis da quântica. Mas a partícula é sempre partícula. Não tem onda associada. É uma partícula. As leis que regem o movimento dessa partícula acabam levando a franja de interferências. É o que a teoria nos fornece, mas a partícula é sempre uma bolinha. Tem essa história de ondas, né? Bom, essas são as visões corpusculares, aqui à esquerda. Do lado direito, as visões ondulatórias. Né? A gente viu o Schrödinger, o von Neumann, num certo sentido, se bem que isso não é preciso, pode ser considerado um antirrealista com relação às ondas. No sentido de que ele supõe que o aparelho de medição pode ser descrito por uma função de onda, mas ele, no final das contas, não interpreta isso de maneira realista, ele não interpreta que essas ondas são reais, mas ele trabalha com ondas para obter resultados. E aqui no meio a gente tem as visões dualistas. Né? O dualismo realista a gente viu aqui embaixo, e o dualismo do Bohr, é um dualismo antirrealista. Essa é uma maneira possível de classificar as interpretações. Agora, para entender a interpretação, tem que também trazer um outro elemento, que são as atitudes emotivas e intencionais. Tá? É só assim que você vai entender por que tem tanta controvérsia, por que as pessoas ficam tão raivosas ou emocionais, por que o professor chega em aula e fala que isso não admite que se discuta esse tipo de coisa. Essa discussão ela está carregada de emoção, isso é um fato. Tá? Eu não sei explicar muito bem porquê, mas é assim que é. Então, a gente não pode esquecer disso para a gente poder entender que, às vezes, dois físicos discordam na interpretação, mas eles estão ali de boas, conversando, trocando ideias. Outras vezes eles têm as mesmas visões, mas estão brigando um com o outro. Né? Por que isso? É porque mudou a física? Mudou a interpretação? Não, é porque, num caso, há uma briga de poder, né? Há uma coisa de um mal do outro, por causa da interpretação, né?
Ou então pode ser que eles são cientistas ali que estão simplesmente explorando diferentes modelos, né? Eles chamam as interpretações de um modelo simplificado e beleza. A distribuição de Wigner, que fala em probabilidades negativas, poderia ter sido vendido como uma interpretação, mas não foi, foi vendido como uma descrição matemática de um certo tipo, onde aparecem probabilidades negativas e estão associadas a situações de não localidade, mas sem nenhuma afirmação de que aquelas probabilidades negativas significam algo real, né? Mas se o Wigner fosse um outro que quisesse vender o peixe de maneira interpretativa, ele seria considerado uma interpretação. Né? Então, isso é uma característica interessante aqui das interpretações. Muito bem. Então, estamos quase no fim. Eu vou falar mais uma coisa, que é a parte um pouquinho na sociologia do conhecimento, e que está relacionada com a famosa tese de Forman, né, famosa na história da ciência. Um artigo famoso, que tem em português nessa referência que está aí. E a tese dele é a seguinte, né, eu vou ler aqui essa afirmação. Estou convencido de que o movimento para eliminar a causalidade na física, surgido tão bruscamente e que floresceu luxuriantemente na Alemanha após 1918, né, após a Primeira Guerra. Após a Primeira Guerra, teve um esforço para eliminar a causalidade da física. Então, o Forman explorou essa tese de que ela exprimia fundamentalmente um esforço dos físicos alemães em se adaptar o conteúdo de sua ciência aos valores do seu ambiente intelectual. Então, a ideia é de que depois da Primeira Guerra, a Alemanha estava em crise, apesar de ser ainda o centro, né, mais importante acadêmico, né, na física se manteve, e todo aquele esforço de física clássica, etc., determinismo, etc., passou a ser atacado por um movimento que surgiu na guerra. Quando a Alemanha foi, né, arrasada na guerra, acabou se perdendo a guerra, isso foi resultado da tecnologia, dos aviões, do esforço da ciência. A ciência mostrou-se como algo ruim, né? E ela vem com toda essa pompa, falando que uma equação diferencial diz que o futuro já está predeterminado. Então, isso foi um ponto, um calcanhar de Aquiles que foi atacado pelos movimentos neorromânticos, né, alemães nesse momento. E surgiu, então, entre cientistas humanos, né, pessoas humanas, alguns cientistas também, uma argumentação de que o mundo não é determinista, né? Existe o livre-arbítrio, a liberdade humana, e que isso não é consistente com o mundo determinista. Portanto, temos que eliminar o determinismo da descrição de mundo, né? Isso que naquela época o pessoal quis dizer por eliminar a causalidade. Né? E o Forman, então, viu os físicos que ainda pensavam nesses termos começaram a se sentir acuados e falaram, bem, tudo bem a gente se adaptar a isso. Né? Então, quando a teoria quântica foi criada, ela foi criada argumentando que a causalidade, o determinismo da física clássica tinha sido perdido, abandonado, porque isso da incerteza, né, eliminava essa ideia metafísica de determinismo. Então, é isso que o Paul Forman está argumentando. Então, por que isso é surpreendente? Porque é a sociedade influenciando no conteúdo da ciência. Então, temos um problema aí, né? Porque o conteúdo da ciência, como a gente viu aqui, agora, busca retratar uma realidade que independe da cultura humana. Né? Ela procura encontrar aspectos objetivos, fatos, né? Formalismo mínimo, né? São coisas que toda cultura vai aceitar. Né? No entanto, o argumento do Forman sugere um relativismo, né? Sugere que o conteúdo da ciência pode ser influenciado pela cultura de um momento histórico particular. Então, temos essa posição, esse debate. Né? E o Forman lança um argumento histórico a favor de um relativismo. Né?
Mas, o que eu quero argumentar aqui é que, na verdade, se a gente, como eu falei desde o começo, se a gente considerar que a teoria quântica tem uma parte objetiva e uma parte interpretativa, a tese de forma se torna natural. Não é realmente um problema, né? Então, na verdade, a teoria quântica tem uma parte objetiva, né? E em qualquer cultura que surja a teoria quântica, essa parte objetiva vai ser descoberta, né? Os fatos, né? Por exemplo, que a luz é detectada como fótons, etc., serão descobertos em qualquer cultura saudável, né? Que tem uma ciência saudável. Então, essa é a parte objetiva, né? Mas a mecânica quântica possui também uma parte interpretativa, né? Que são aquelas que a gente mencionou. Vou repetir aqui agora. Então, na verdade, o que a cultura influencia é a parte interpretativa, né? Essa é a chave da questão, né? Então, há dezenas de interpretações da teoria quântica, como a escolha da interpretação não é determinada pelos dados empíricos apenas. Os dados empíricos não conseguem determinar qual da interpretação é melhor, então ela pode sofrer bastante influência da cultura, né, da cultura reinante em uma comunidade científica, né? Então, uma maneira de exprimir isso é dizer que esse relativismo é relativo também, né? Ele se aplica a uma parte da ciência, não ao núcleo objetivo da ciência. E isso é interessante porque agora a gente percebe que estudar as interpretações da física quântica em diferentes culturas e tempos nos traz evidência sobre o funcionamento da cultura daquela época, daqueles locais, né? Então, a ciência, ela pode servir como medidor de certos aspectos da cultura, né? Ela tem uma parte que é influenciada pela cultura, né? Mas não é um relativismo, porque eu acredito, né, que a ciência tem esse lado objetivo, né, que se desenvolve independentemente de uma cultura. Muito bem. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação e podemos abrir para discussão. Muito obrigado pela apresentação, professor Oswaldo. Gostaria de abrir agora para perguntas. Quem quiser pode fazer a pergunta pelo chat também. Pode perguntar aqui, Douglas? Pode. Professor Oswaldo, sou o professor Glauco, fui aluno da USP, acho que nunca cheguei a fazer aula contigo, mas caminhava lá pelos corredores. Essa parte final da interpretação, isso é muito instigante, porque assim, a questão é, a gente vê o que interpreta ou interpreta o que vê? Porque talvez, quer dizer assim, a interpretação, ela no fundo, a relação realidade e interpretação. Essa é a minha pergunta. O que eu estou argumentando é que é verdade que tudo que a gente vê, a gente interpreta, né? Mas a ciência, o método científico, ele é construído para minimizar ao máximo a influência da nossa vontade, da nossa emoção, né? A gente quer obter dados experimentais inovadores, mas aplicando o método científico, a gente não consegue não consegue descobrir nada de novo, porque o método não deixa a gente ser levado para a nossa emoção, né? Claro que tem falhas, né? Mas, enfim, então, a ideia de que o que eu chamei de parte objetiva da ciência é aquela parte na qual a interpretação que você adota não altera. Há um acordo entre as pessoas de que toda vez que você mede a radiação eletromagnética com um detector sensível, a detecção vai se dar de forma quantizada, né? Você pergunta para um astrônomo, o que é Andrômeda? Todos vão falar que Andrômeda é uma galáxia
um corpo que se encontra fora da nossa galáxia. Ninguém vai discordar disso, porque hoje em dia é considerado um fato objetivo, né? Na biologia, sei lá, o asbestos causa câncer, né? Ou então, qualquer afirmação aí ligada à Covid, né? Existem afirmações que são aceitas por todos. Se eles têm um grau de confirmação bom o suficiente, eles passam a se tornar considerado um fato objetivo, né? Claro que a interpretação, sei lá, que o nosso presidente tem sobre o impacto da Covid na sociedade, ele pode interpretar de uma maneira, né, delirante. Cara, a gente pode interpretar, não aceitar os fatos, etc. Então, isso ilustra que realmente a gente sempre interpreta o que vê, né? A ciência é um método científico, ela procura justamente permitir que a gente concorde sobre um conjunto de teses consideradas objetivas, né? Então, é nesse sentido que nem tudo na ciência é passível de interpretação. Tem certas coisas que a gente acaba sendo forçado a aceitar, né? A não ser que a gente queira alguém fora do mainstream da ciência, né? Enfim. Temos aqui algumas questões, eu estou vendo o chat aqui, mas não estou prestando muita atenção. Tem uma questão aqui, Douglas Rodrigues. Se o senhor conhece a interpretação realista da quântica de Mário Bunge? O Mário Bunge é um filósofo da física argentino, radicado no Canadá, que tem uma visão realista, né, que foge um pouquinho das visões que a gente apresentou aqui. Ele tende a simpatizar mais com a visão corpuscular, realista, né. Eu não sei muito bem dar o meu parecer, assim, balanceado sobre a visão do Bunge, mas é um pensador muito respeitado e vale a pena ler as coisas que ele fala. E eu sei que, historicamente, em alguns momentos, ele adotou algumas posturas um pouco errôneas, né? Eu sei que com o efeito Zenão quântico, ele, de início, não aceitou que aquilo fosse... né? O efeito Zenão quântico, o observador provoca colapsos no sistema sem gerar um sinal no medidor e com isso afetando o tempo de decaimento de um processo, enfim. E ele foi um pouco conservador na hora de analisar isso. Então, o Mário Bunge é um filósofo muito eloquente, ele escreve muito bem, ele adota posições muito claras, né, muito firmes. Mas para aquele que lê ele pela primeira vez, ou que nunca leu muita coisa, lembre-se que o Mário Bunge você tem que pôr um pé atrás, que nem sempre as coisas que ele fala são tão certas assim. Há controvérsias. Há muita gente que discorda de algumas afirmações dele, né? Eu vou ler mais uma aqui do chat, então. Uhum. Midian Medeiros. Uma questão da verdade, ou a busca pela verdade, influencia as ideias do determinismo. Como os cientistas se apoiam nessa ideia para tentar estabelecer a ciência como um campo de conhecimento superior? Bem, eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu vou responder mesmo assim, falando sobre uma pesquisa que a gente fez lá na USP, entrevistando físicos, né? Entrevistamos 10 físicos, fizemos um monte de perguntas, né? Eu e a aluna Roseni, de Lisboa, né? A gente lançou um livrinho agora recentemente sobre isso. Então a gente fez várias perguntas filosóficas para os físicos, sobre a natureza do tempo, da quântica, né, o determinismo, enfim, outras perguntas gerais, verdade, religião.
E na maioria das perguntas, em quase todas as perguntas, os físicos se dividiam ali. Tinha um pouquinho mais realista, um pouquinho antirrealista, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, né? Com exceção de uma pergunta, né? Isso nos surpreendeu. Que foi justamente a pergunta sobre se o futuro já está pré-determinado. A pergunta foi mais ou menos essa. Então, se você tem uma visão determinista, você diria que sim, o futuro já está pré-determinado. E o que a gente verificou é que, vamos dizer, 90% das respostas caíam numa posição não determinista, né? Então, eu achei isso um pouco surpreendente. Outras questões, como reducionismo, por exemplo, que é uma questão também hoje em dia muito combatida, né? Quer dizer, hoje em dia, você pode se perguntar assim, nos anos 20, 1920, o Feynman argumentou que o determinismo era aquela tese científica que era mais atacada pela cultura em geral, né? Bem, hoje em dia, olhando para os debates, a gente pode talvez dizer que, hoje em dia, o grande ponto de ataque, vamos dizer assim, é o que é chamado reducionismo, né? Então, você adotar uma postura reducionista, hoje em dia, é vista, geralmente, com maus olhos, é uma coisa antidemocrática, você quer que uma área da ciência seja mais fundamental do que outra, né? Então, tem vários argumentos. Então, esse é um exemplo, hoje em dia, nos debates interpretativos, de uma pressão cultural, social, né, a favor de uma certa visão, que seria o anti-reducionismo ou emergentismo. Semelhante ao que aconteceu no começo do século XX com o determinismo. Mas o curioso é que, não sei exatamente qual razão, a gente constatou, pelo menos nesses 10 cientistas, que todos eles, nenhum deles defendia uma posição determinista. Então, acho isso interessante. A teoria quântica, não sei se vocês sabem, de início ela foi vista, claro, como o Feynman falou, como você mencionou, como provando, através do princípio da incerteza, que a noção de causalidade ou determinismo não ocorre no mundo físico. Mas nos anos 50, o David Bohm articulou uma interpretação dualista realista que era determinista, né? Então, as leis, segundo ele, as leis do universo são deterministas, são não locais também, são deterministas. Então, o fato de a gente não conseguir prever o resultado do experimento quântico tem a ver com o fato de que existem muitos fatores envolvidos, né? Na placa detectora, você tem muitos elétrons que estão ali em estados quânticos levemente diferentes, que isso influencia, de alguma maneira, onde que o elétron vai ser detectado, né? No aparelho de Stern-Gerlach, você tem zilhões de moléculas no ímã, né? Enfim. Então, você tem muitas flutuações ambientais que são elas que explicam por que o resultado do experimento deu A ou B, né? Então, essa é uma visão determinista, né? Agora, ninguém está dizendo, não vamos confundir determinismo com previsibilidade, né? Todo mundo concorda que o mundo físico é imprevisível. No experimento quântico, você não pode prever o que vai acontecer, com certeza. Isso é um fato objetivo, né? Vamos dizer assim. A imprevisibilidade. Agora, se por trás disso existe um mecanismo determinista, envolvendo variáveis ocultas a nós, essa é uma questão filosófica, né? Que não tem uma resposta científica objetiva, né? Então, isso é um comentário sobre o determinismo. Tá? Eu vou continuar aqui com as perguntas do chat, então. Matheus Valência pergunta se você tem essas interpretações, tem uma que você tem mais simpatia. Então, eu acho que, assim, em termos de educação, né, ensino de física, uma questão que se coloca é qual a melhor maneira de ensinar a física quântica. É possível ensinar a física quântica no ensino médio? Se sim, qual a estratégia, né? Devemos escolher uma interpretação? Devemos apresentar várias interpretações?
equações, né? Então, são questões que o pessoal da área de ensino de física discute, tem diferentes posições, né? E etc. Me parece que apresentar a física quântica a partir de uma visão ondulatória realista, eu vejo como uma maneira, se você escolher uma interpretação para adotar para ensinar a física quântica, eu escolheria essa, né? Eu acho que ela é mais saudável em muitos aspectos, ela explica muito bem as coisas, mas ela também tem seus problemas, né? Que também tem que ser examinados, né? O teorema de Bell, o famoso teorema de Bell, o que ele nos diz é que se a gente adota uma interpretação realista sobre o mundo quântico, esse mundo quântico, essa realidade inobservável vai ter efeitos não locais, vai ter efeitos instantâneos, de um ponto para outro, a um nível não observacional, né? Então, o teorema de Bell diz que se você aceita o realismo, você tem que aceitar a não localidade. Então, isso sempre foi visto como um grande problema da interpretação realista, né? O colapso que eu mencionei é um colapso instantâneo, ele viola, vamos dizer, a velocidade da luz, né? Mas hoje em dia, depois do Bell, conclui-se que toda visão realista tem que ser não local, né? Então, isso, de certa forma, recupera um pouco do prestígio de uma visão ambulatória. Então, acho que essa seria a minha preferência, assim, para abordar, né, em sala de aula. Eu acho, só para fazer uma comentário, eu acho que, se não me engano, o pessoal da UFPE publicou algum trabalho sobre esse tempo de colapso da função de onda. Realmente parece que não é uma coisa assim instantânea, ele tem um tempo. Eu não cheguei, acho que eu não li, eu só comentei sobre ele com colegas. Se não me engano, realmente já é uma nova ideia aí sobre esse colapso da função de onda, que ele realmente não é uma coisa instantânea, ele demora um tempinho para acontecer. Né? Isso é muito plausível, né? Provavelmente, o trabalho, eu não sei, eu não vi o trabalho, mas existe um fenômeno de decoerência, né, ou descoerência, é como se fosse uma versão estatística do colapso. E uma versão estatística que salienta que esse processo ocorre por causa da interação que o elétron e o aparelho de medição têm com o ambiente, né? Que nenhum aparelho macroscópico é isolado, e, portanto, você não pode aplicar a equação de Schrödinger, porque a equação de Schrödinger só se aplica para sistemas fechados, mas um instrumento ele aberto, por essas e essas razões. Então, essa abordagem da decoerência, que surgiu nos anos 80, e que teve a participação do Caldeira. Exato. Boa tarde. Eu gostei da apresentação, realmente muito enriquecedora. A mecânica quântica é perfeita, ela continua nos instigando, né, trazendo inúmeras curiosidades. Gostaria também de pedir desculpas, né, pelo inconveniente, mas eu estou carregando desde a metade da apresentação mais ou menos uma dúvida. Eu não compreendi muito bem, o senhor falou que o Kant, acho que foi isso que o senhor falou, que o Kant se alinhava a uma das interpretações, a realista ou a antirrealista, o realismo ou o antirrealismo. Eu não compreendi bem qual delas, e eu gostaria que o senhor pontuasse algo sobre isso, por favor, se fosse possível. E, mais uma vez, muito obrigada e me desculpe. Imagina. Então, eu mencionei que a visão do Kant é próxima da do Niels Bohr, a interpretação da complementaridade. Porque o Kant também, como o Niels Bohr, falava que a gente tem um fenômeno que se coloca diante de nós e a gente, enfim, não tem acesso à realidade, à coisa em si, né? Mas tem acesso só à aparência. E aí a gente tem certas categorias que a gente aplica para analisar cientificamente essas aparências. Então, o Bohr tem algo parecido. Ele fala, não interessa para a ciência falar sobre a realidade em si, interessa analisar
as observações, né? E a gente aplica certos modelos mentais, né? Certos modelos clássicos, no caso o onda partícula, para analisar o fenômeno em diferentes circunstâncias, mas ele não está falando sobre a coisa em si, ele não está falando sobre a realidade, ele está falando sobre as aparências e como que a gente organiza essa experiência, né, de maneira racional, né, científica. Agora, tem muitas diferenças entre o Kant e o Bohr, mas existem, hoje em dia, existem filósofos estudiosos do Kant que se interessam por interpretar a física quântica seguindo algumas ideias do Kant. No Brasil, você tem a Patrícia Kauark, Leite. Patrícia Kauark Leite, da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, se você for atrás dos trabalhos dela, em português, você vai encontrar alguma discussão sobre como que as ideias do Kant são aplicadas nas interpretações da física quântica. É um assunto que tem uma certa história. Eu escrevi uma vez sobre isso, assim, de maneira mais superficial. E era isso. Ok, professor, obrigada. Então, mais uma coisa, o Heisenberg tem um livro A Parte do Todo, em português. Lá você vai encontrar uma discussão sobre Kant e a física quântica. Sim, sim, eu conheço esse livro. A Parte e o Todo, não é? É isso. Tá, obrigada. Eu tenho uma pergunta, professor, sobre você ofertar, né, você ensinar mecânica quântica no ensino médio. Essa forma de ter várias interpretações não seria uma confusão na cabeça de um aluno? Então, em termos de ensino de física, essa é uma das posições que são defendidas, né? É mais interessante apresentar uma das interpretações, né? E não falar de várias delas, como eu costumo fazer ao nível do ensino superior, né? Mas aí a questão é qual a interpretação que é mais adequada, né? Então, acho que a primeira resposta é a visão da complementaridade, a visão ortodoxa, né? Mas aí o aluno, ele aprende que a teoria quântica não tem interesse, não tem como falar sobre a realidade por trás das aparências, né? E então aí depende um pouco do gosto do professor. Se o professor tende a ser realista, tende a achar importante que a ciência sempre busque ir além das observações, então aí talvez ele queira escolher uma interpretação mais realista, como a ondulatória ou como a dualista, né, do David Bohm. Então, acho que são escolhas que cada professor faz, né, mas eu acho que todos os caminhos são válidos, né, porque a ideia é iniciar o aluno, despertar o interesse do aluno, né, e, posteriormente, se ele tiver interesse, ele vai, por conta própria, estudando o assunto. Um tema interessante que a gente não falou muito é sobre o misticismo quântico, né, que é a mídia, nos últimos 20 anos, tem divulgado a ideia de muitas pessoas de que a física quântica explicaria aspectos da psicologia e da parapsicologia, né? Então, O Segredo, né? É um livro aí que foi relançado e que sugere que o pensamento positivo altera, de fato, a realidade, né? E, então, se os alunos trazem esses questionamentos, essas dúvidas sobre se de fato a quântica explica coisas deles, mentais, esse tipo de coisa, se o aluno vem com essas dúvidas, por que não usar isso no ensino médio para discutir física quântica, né? E tentar entender a explicação que é dada para esses fenômenos e por que essa explicação não funciona, né? Então, isso também é uma abordagem interessante. E aí, ao fazer esse tipo de análise, você vai acabar falando das interpretações, né? Aí é inevitável. Enfim. Então, esse também é um caminho interessante para introduzir a física quântica no ensino médio e em outras áreas, né, do conhecimento.
O livro é a parte do todo mesmo. Editora Contraponto. Obrigado, senhor. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Bom, no chat acho que não tem mais perguntas, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Só queria, então, agradecer, né, ao professor. Rafael, quer falar alguma coisa? Né? Rafael? Opa! Alô, Oswaldo, está escutando? Estou. Ótimo. Então, recentemente, né, eu fiz uma live aqui sobre mecânica quântica, lembrando o Dia Mundial da Física, dia 19 de maio, né? Teve várias lives na Paraíba, bem divulgadas, né? Muito interessante. Aí eu tive a ideia, no dia 20, de fazer a nossa live também. E o desafio que meus alunos fizeram é falar de mecânica quântica no ensino médio. Uhum. Então, a gente não vai falar o que não sabe, não é, Douglas? A gente vai falar da mecânica quântica de Copenhague. A mecânica quântica que a gente estuda é a mecânica quântica que eu estudei na graduação, em quântica 1 e quântica 2, no mestrado, em quântica 3 e quântica 4, colocando numa linguagem acessível ao estudante do ensino médio. Então, a gente faz também uma analogia com a pintura de uma casa. O pincel seria o operador, os autovalores seriam as cores. E como introduzir os operadores no ensino médio? Né? Esse é o desafio. Então, a gente começa postulando, na descrição do Schrödinger, o operador x de p é px mais ih cortado. Mas por que isso, professor? Porque é postulado. Depois escreve o operador escada, em termos de combinação linear de x e px. E vamos aplicar para o oscilador harmônico, operador energia não relativística, P quadrado sobre 2m, energia cinética, mais o potencial, o meio de kx ao quadrado. Então, escreve x e px, agora em termos de A mais e A menos, e vamos tirar o hamiltoniano, que é a adaga, ou A mais, não se fala em adaga, fala em A mais, A menos, mas a energia do estado fundamental, H cortado ômega sobre 2. Uhum. E, de acordo com o que foi postulado, o comutador, aí, explicar o que é comutador, né, para o aluno, é fácil de explicar, x com px é IH cortado, então A mais com A menos é 1. E daí a gente tira os níveis de energia e faz analogia com a escada, né? Você pega uma escada, vai subir para colocar uma lâmpada, então você pisa no primeiro degrau, depois pisa no segundo degrau, nunca vai pisar entre um degrau e outro, senão cai, né? Então, é isso que acontece com os níveis de energia dos estados ligados em mecânica quântica. Então, o desafio é esse, né? Como introduzir a mecânica quântica de Schrödinger na linguagem acessível aos alunos. Você tem alguma crítica sobre isso? Ou não, eu acho que não. O que você está falando, em parte, é apresentar alguns elementos do formalismo, né, da parte objetiva da ciência, da quântica, ou pelo menos da parte matemática, usando analogias, né? Analogias fáceis de ser lembradas, né? Acho que isso é um recurso didático interessante, né? Como é que usa do pincel e da tinta? O pincel é o operador? Isso, operador. Os níveis de energia, os autovalores são as cores, né? As cores. Autovalores são as cores? Isso. Eu vou ter que pensar nisso. Enfim, eu acho que é perfeitamente válido. Agora, por exemplo, a gente introduz o princípio da incerteza, né? Aí tem a expressão matemática. O que significa? Significa que você não pode medir simultaneamente duas grandezas que não comutam. Mas por que não pode medir simultaneamente? Eu não posso medir a posição em um momento grosseiramente, por exemplo?
Enfim, então, quando você começa a pegar uma questão dessa e começa a esmiuçar o que está acontecendo, como que uma medição real ocorre, em que aparece o princípio da incerteza, né? Eu acho que nesse momento começam a surgir algumas questões interpretativas. Por exemplo, como interpretar a incerteza, né? Então, enfim, eu acho que você falou um método perfeitamente interessante, sim. Mais cedo ou mais tarde vai surgir questões interpretativas, né? E eu acho que a interpretação da complementaridade, ela tende a não querer avançar muito nessa direção, né? Certo. Mas, enfim, eu não tenho muita experiência com o ensino, né, de física quântica, a parte mais filosófica, né? Então, tudo que você falou para mim é interessante para eu registrar aqui no meu... Muito bem. Obrigado. Valeu. Falou. Obrigado, Rafael, pela participação. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitar que eu estou aí disposto. Então, queria pedir, pelo menos para a pessoa habilitar o microfone, para dar uma salva de palmas para o professor Oswaldo Pessoa, pela apresentação. Muito obrigado, professor Oswaldo. Obrigado.